Pai nosso que estás nos céus, Igreja, paz. Salmos 67, 1 a 7. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvai ao Senhor!
e pela força do Espírito Santo. O coro Mãe Sara cantou na língua nacional Umbundo, dentre outras, dizia: quando penso naquilo que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, faz em minha vida, pergunto o que eu sou. Não sendo nada, simplesmente louvo, louvo, louvo de todo o meu coração. Coro Anjo Gabriel.
Coro Tabernáculo Central, se faz favor.
Igreja, paz. Paz, igreja. Quero, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, agradecermos este santo domingo que Ele nos oferece estarmos aqui para adorarmos seu santo nome. Queria, com isso, solicitar a central para que coloque alguém para interpretar na língua inglesa, tendo em conta a amplitude do culto de hoje. Minhas queridas, meus queridos, peço-vos neste momento para levantarmos nossas Bíblias, eu tenho a minha, e aqui está, levanta a sua também, conhecendo que ela, de facto, é a palavra de Deus, levanta a sua Bíblia como arma que tens nas mãos e sabe que nenhum soldado vai à guerra e abandona a sua arma e ele se adestra para a guerra. Por isso, todos nós temos as nossas armas. Eu tenho a minha, aqui está. Abramos então o Evangelho de Jesus Cristo, este escrito pelo seu apóstolo São Lucas, capítulo 13, versículo 1 a versículo 5, que será o texto principal que vai orientar o culto do dia de hoje. E vamos fazer a leitura. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Oremos. Seguindo as palavras desse livro, Salmos 90, versículo 1 a 2 e o versículo 12. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos retomar nosso assento, por favor? Igreja de Cristo, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja de Cristo, aleluia! Minhas amadas, meus amados, antes de introduzirmos o sermão, queríamos primeiro colocar algumas notas do prefácio de seguinte forma. Estamos hoje a celebrar um culto de recordação, de olharmos para trás, de lembrarmos o que nós
fomos ontem, o que passamos, mas também as vantagens daquilo que nós sofremos e que hoje vivemos. Por isso, queridos bispos auxiliares, honorífico, amados membros do Corpo 24 Anciãos, do Episcopado, queridos reverendos, pastores, amadas mamães, do Conselho Central da Mulher, mas também do Conselho daqui da Espanha, da Mulher, queridas e queridos que me ouvem no mundo inteiro, queria mais uma vez dar glórias àquele que me ungiu para a sua missão, por ter concedido este tempo a seus filhos, para que em conjunto possamos hoje conversar na Palavra de Deus, transmitirmos a sua vontade aos humanos, aqueles que ainda têm prestado atenção à sua voz. Por isso, queridas e queridos, estamos hoje, como já disse, celebrando um culto a Deus, o nosso Pai, como única maneira que temos com filhos seus de reconhecer os seus grandes e imensuráveis feitos que tem realizado a favor dos seus filhos ao longo da nossa história. As conquistas que temos conseguido envolvem o plano de Deus para a salvação dos seus filhos e para a demonstração do seu poder. Aí vai a máxima de David: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Estamos aqui hoje celebrando este culto a Deus, voltando a rever aquilo que passamos atrás, porque Deus, o nosso Pai, sempre esteve conosco, acompanhou a nossa caminhada de forma mais próxima e íntima em todo momento da nossa aflição, enquanto os homens queriam nos destruir. Queridas e queridos, estamos a celebrar culto ao nosso Deus, atendendo que foi há 71 anos que os nossos carrascos haviam programado a extensão do toquismo através do ministério do seu dirigente. Igreja, aleluia. A igreja estava quase há 9 meses em Angola e quase 14 meses da sua existência na terra, quando começou os abalos em Angola e o desterro do seu pastor para longe das suas ovelhas, para desta forma infligir o golpe fatal ao novo movimento que estava a emergir. Igreja, aleluia. Toquista, aleluia. Igreja, aleluia. Mesmo neste curto espaço de tempo, a aderência das populações do Bembe e de outras regiões do norte de Angola era tão significativa. E isso assustou aqueles que pensavam terem já conquistado tudo e todos. Tínhamos, de facto, de conquistar 3 cidades importantes em Angola para que a igreja pudesse colocar suas raízes de forma mais profunda e conseguisse assim aguentar os embates do mundo. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Assim, no dia 11 de novembro de 1950, foi concretizado o desterro do colonato do Vale Loje para o colonato de Caconda, na província da Huila, que era chamada antigamente Sá de Bandeira. Nesse dia, Deus Pai quer que conversemos sobre o tema se o pecador não se arrepender. Deus Pai quer que hoje e agora conversemos sobre o tema se o pecador não se arrepender. Se o pecador não se arrepender. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, amados meus, alguém poderá dizer, mas o porquê desse tema hoje? Pois a resposta está no texto do Evangelho que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e que lemos no capítulo 3, versículo 1 a 5 e que já ouvimos a sua leitura. E eu ainda repito dizendo, não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis, disse Jesus Cristo. Ele estava a conversar com seus discípulos, alguns chegaram perto dele e disseram, Senhor, ouviste alguma coisa? Não, olha, os galileus morreram um dia ali porque Pilatos
achou bem matar todos e misturar seu sangue com os seus sacrifícios. Jesus olhou para eles e disse: ok, mas saibam que, se vocês não se arrependerem, da mesma forma vocês também morrereis. Aleluia! Igreja, aleluia! E disse ainda: não pensam que aqueles foram mais pecadores do que todos. Não. É que foi necessário que morresse. Mas vocês também, se não se arrependerem, vão morrer da mesma maneira. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! É de facto, e desta dádiva que vamos hoje falar, o arrependimento. Quem sabe se os portugueses de Salazar se arrependessem da sua crueldade, não permaneceriam em África e Angola em particular. O que é o arrependimento? E quem necessita do arrependimento? A Bíblia responde-nos: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, precisam do arrependimento. Do arrependimento. Do arrependimento. Aleluia. O pecado é o que é? É toda transgressão e desobediência à lei de Deus. Sendo o homem pecador, necessita do arrependimento verdadeiro, que consiste no reconhecimento do erro cometido e, com tristeza e da culpa cometido, buscar o rosto de Deus, manifestando o reconhecimento do pecado que ele terá cometido. É preciso que aquele que se arrepende sinta tristeza. Quando alguém comete o pecado, mas não sente tristeza do pecado que cometeu, dificilmente este homem se arrependerá. Mas quando você comete o pecado e sabe que cometeu o pecado, deve sentir tristeza e, se calhar, chorar pelo pecado cometido. Desta forma, certamente, encontrará da parte de Deus o perdão, como Pedro fez. Pedro pecou quando negou o Senhor, mas imediatamente reconheceu, vendo o Senhor a passar, ele chorou amargamente. Chorou amargamente, como gesto do seu arrependimento. Igreja de Cristo, Jesus disse aos ouvintes do seu tempo: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido de tais coisas. Jesus coloca o imperativo: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. A palavra de igual modo aqui proferida por Jesus leva-nos a uma reflexão séria. Se vos não arrependerdes, se vos não arrependerdes. O arrependimento verdadeiro envolve o conceito de tristeza pelo pecado cometido, abandono da prática pecaminosa, confissão e mudança da mente. Quando a pessoa se arrepende e não mudou a sua mente, não transformou a sua mente, não está ainda arrependido. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Tocou esta, aleluia. Assim, procedeu David quando caiu no pecado e disse: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos 38, versículo 18. David reconheceu que ele pecou e imediatamente confessou o seu pecado e disse: entristeço-me por causa do meu pecado. A história do rei David, de seu pecado de adultério e homicídio, de sua confissão e transformação, revela a natureza de tal arrependimento, conforme acima ouvimos no seu próprio Salmos. O desconhecimento da origem dos nossos problemas, das nossas vitórias e conquistas, tem provocado, desde os primórdios da humanidade, mortes e fracassos de muitas nações e impérios. Quando nós não reconhecemos, de facto, a origem das nossas vitórias, a origem das nossas alegrias, das nossas conquistas, certamente também estamos voltados ao fracasso. E isso tem acontecido no mundo hoje, quando o mundo esquece-se da origem da sua sabedoria, da sua vida. Hoje o mundo pensa buscar outros caminhos para encontrar a origem do ser humano. Aí estamos imediatamente a abrir o caminho para o fracasso. Igreja, aleluia.
É necessário que a pessoa entenda e compreenda de que eu, tudo quanto faço, tudo quanto conquisto, a minha vida, o acordar, o dormir, o andar, o fazer, tudo provém de Deus. Quando não conhecemos isso, certamente o nosso fracasso está a aproximar-se. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Se o pecador não se arrepender, se o pecador não se arrepender, esse é o nosso tema. A pregação da palavra da salvação tem esse dom gratuito de arrependimento, conforme ouviremos a primeira pregação evangélica feita pelos apóstolos na sua primeira aparição pública. E disseram, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Igreja, aleluia. Atos 2, 37, 38. Amados, não há dons nem operações de milagres sem o arrependimento pelas culpas e transgressões que o ser humano bem conhece que ele está caído. Ninguém pode dizer, eu faço milagres, eu opero isto e aquilo, enquanto ele próprio não reconhecer o pecado que está nele, não reconhecer a culpa que está nele e confessar e abandonar esse pecado. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Se você está no pecado, se você vive no pecado, não pode nunca arrogar-se e dizer que eu faço milagres. Não pode. Em nome de Deus, não pode acontecer. Igreja, aleluia. Primeiro, deve reconhecer o pecado, arrepender-se e confessar, e abandonar, Assim, você fará milagres, fará milagres, fará milagres. Igreja, aleluia. Então, questo, aleluia. O nosso mundo caminha, como vemos todos, porque negou a palavra arrependimento. O nosso mundo está andando como está a andar porque ele negou a palavra arrependimento. Estamos a celebrar no nosso país, em Angola, 46 anos da nossa independência. Mas ainda assim sentimos algumas pessoas com corações que olham para trás, para o passado e dizem, naquele tempo era até melhor. Era melhor. Já viste? Hoje mesmo, faltam 4 dias, os angolanos vão celebrar 46 anos da independência. Mas mesmo assim, há ainda saudosistas que dizem, naquele tempo era melhor. Era melhor. Mas naquele tempo gritavam, ou não gritavam? Igreja de Cristo. O mesmo que Israel disse após ter abandonado a terra de escravatura e servidão sem precedentes. Mas ao chegar no deserto, disseram, quem nos dará um capitão para nos fazer voltar outra vez no Egito? Igreja, aleluia. É preciso um verdadeiro arrependimento para todos e, sobretudo, para aqueles que têm responsabilidade sobre os outros. Queridas e queridos, eu, por exemplo, vosso dirigente, tendo responsabilidade de milhares de pessoas e milhões, tenho, primeiro, que meditar na minha vida como pessoa e dizer, será que estou bem? Será que estou bem? Estou pronto para falar aos outros? Estou pronto para receber do Pai e trazer aos outros? Se não estou, a primeira coisa é arrependimento. Aleluia! Igreja, aleluia! Ninguém pode firmar-se e falar em nome de Deus enquanto ele estiver sujo. Igreja, aleluia! Por isso, também no mundo a mesma coisa, como sabe, eu falo na igreja e falo fora da igreja. No mundo também é a mesma coisa. Se você é o responsável de muita gente, é um ministro, é presidente, é rei, como existe em outros países, na Espanha também, você tem de saber que tem uma responsabilidade enorme sobre os outros. Por isso a vida deve ser uma vida levada com muito cuidado, porque está sobre o escrutínio das pessoas, sobre a lupa. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Você está sobre lupa, E por isso tem de ter muito
muito cuidado. Igreja, aleluia. Se você está mal, primeiro precisa arrepender-se, como David fez, para que possa estar pronto para receber de Deus e comunicar aos outros. Igreja, aleluia. Hoje o mundo está empolgado na busca de soluções próprias para problemas que mereciam invocação e exposição de culpas a Deus, mas infelizmente cada um caminha como quer. Disse Deus Pai a Israel: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Igreja, aleluia. Deus quer que os homens se humilhem primeiro, reconheçam o pecado, reconheçam a culpa, reconheçam onde falharam. Igreja de Cristo, aleluia. Humilhar-se é ter noção da sua fragilidade e reconhecer a soberania de Deus. Não adianta ter recursos, ter grande exército e deter toda a tecnologia. Um povo ou um líder que não reconhece o poder de Deus está sujeito à queda. Está sujeito à queda. Está sujeito à queda, igreja, aleluia. Lembremos o que aconteceu com o Egito. Deus é todo-poderoso. Quem o insulta não ficará sem punição. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Ninguém vos engane, meus queridos. A fé em Cristo Jesus não anula a lei. E a lei condena o pecado. E o pecado só se elimina com arrependimento e confissão verdadeira. Alguns dizem: estamos em Cristo. E é uma língua que aqui também falaram um pouco, que disseram com o cangolangai que eu ouvi aqui. Cangolangai, não é? Délivrez-moi. Você não pode começar? Quando as pessoas, primeiro, pensam que estar em Cristo é somente estar em Cristo e basta, e pode fazer tudo, está enganado. Jesus não anula a lei. A lei não morre por causa de Jesus. A lei continua. Igreja de Cristo, aleluia. Amém. Você primeiro tem que saber que se você pecou, deve arrepender e confessar o seu pecado. Só assim você será de facto de Jesus Cristo, dizer para ele aleluia, aleluia, aleluia. Ok, está bom. De outra forma, não há possibilidade de ser de facto liberto. Igreja, aleluia. Amém. E Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, disse Paulo, estabelecemos a lei, conforme Romanos 3,31. A fé não anula a lei. A lei permanece. A fé sem lei não é fé e não pode salvar. A lei de Deus condena aquele que guarda a ira contra o seu próximo também. Se você é cristão e guarda a ira contra o próximo, está no pecado. Deve arrepender-se, igreja, aleluia. Quantas pessoas neste mundo e na igreja que não vivem guardando ira, rancor contra o próximo? Quantas pessoas? Milhares de pessoas que vivem guardando rancores. Você precisa de arrependimento. Precisa de arrependimento. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. A lei de Deus condena aquele que guarda a ira contra o seu próximo. Portanto, fica sem efeito qualquer justificação que não passa pelo arrependimento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigília a sentinela. Estas palavras são suficientes para que os humanos confessassem ou confiassem mais em Deus e na sua salvação que trouxe ao mundo. Hoje, o mundo fala do clima e anuncia o fim da espécie humana sobre a Terra se nada for feito com relação aos efeitos da poluição. Que tristeza. Eu ouvi com muita atenção durante a semana de grandes discursos que diziam: se não fazermos nada, a espécie humana vai terminar. Estamos quase a nos matar nós próprios. Estamos quase a nos extinguirmos da face da Terra, não fazermos nada. Aí é? Igreja de Cristo. Ouçam o que Cristo revelou a João na ilha
de Patmos, para saber que tudo isso já tinha sido dito. Já tinha sido dito. Só que o mundo não quer arrepender-se, não quer arrepender-se. Jesus mostrou isso há quase 2000 anos atrás ao seu discípulo, o menor de todos, João, e disse-lhe: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem um poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aleluia. Aqui está. Foi dito ontem em Glasgow. Em Glasgow. Já foi dito há quase 2000 anos. Mas o mundo não quer arrepender-se. Acha que está totalmente capacitado, a tecnologia está lá, os exércitos estão lá, as bombas estão lá e ponto final. E, infelizmente, não sabe que tudo tem origem. Há um Deus que criou tudo e todos, o qual deve ser buscado com o espírito de arrependimento, como disse David: pequei, pequei. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Será que o mundo está dando glória a Deus nos nossos dias? Está dando mesmo? Está dando mesmo? Quem são esses que não querem se arrepender? Os grandes com poderes que lhes foi delegado por aquele que tem em suas mãos e as suas vidas, esses não se arrependem e não querem se arrepender em nada. Têm sido levados, ou digo, levam o mundo para lá onde eles querem, segundo as suas próprias vontades. E dizem: param com os combustíveis fósseis, senão vamos acabar. Igreja de Cristo, é mesmo o combustível que está a provocar o problema? É o gasóleo? É gasolina? Pois, você sabe por que querem dizer isso? Você sabia? A Alemanha não tem combustível, não tem gasóleo, não tem petróleo. E para ele acabar com o petróleo é melhor. É melhor? Não tem petróleo. França não tem petróleo. Tem petróleo? Não. Inglaterra tem petróleo? Não. Então acabar com o petróleo melhor é. Para você voltar na desgraça mais profunda. Aleluia. Alguém já descobriu isso? Não. Igreja de Cristo, alguém já viu isso? Não. Meus amados, Igreja de Cristo, vocês acreditam nessas teorias? Só um sacerdote cansado e velho podia aceitar essa falsa teoria. Eu não. Se não se arrependerem, sim. Se não se arrependerem, sim, morrerão. E toda espécie maligna e desobediente desaparecerá e a paz reinará sobre a terra, conforme São Lucas 13:5, que eu cito. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo morrereis. Aleluia. Amém. Agradeçamos todos a Deus pelo dom da independência. Falo aos angolanos, que só aconteceu depois de 35 anos, daquele que parecia ser um desterro para o isolamento e que afinal havia um grande projeto de Deus para que os salmos se cumprissem. O norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Salmos 89:12. O pacto foi verdadeiramente selado com o sangue precioso derramado no ano seguinte, 1951, em Huabacaconda, dia 3 de setembro. Devemos orar para que o mundo se arrependa, sobretudo aqueles que predestinou para a salvação e que ainda se encontram nas garras dos demônios. O nosso tema é: se o pecador não se arrepender. 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 Aleluia. Sei que está muitíssimo difícil hoje um atalaia levantar a sua voz e chamar os homens e mulheres para o arrependimento e voltarem-se a Deus. Está difícil. Você numa igreja falar essas coisas, todos for? Porque eles querem lá fazer tudo o que eles querem e dizem: pastor, fala-nos que nós queremos ouvir.
não diga nada, nós não queremos ouvir. Aleluia! 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 Então, torna muito mais difícil, nos dias de hoje, alguém levantar a voz e dizer aos homens e mulheres: arrependei-vos dos vossos pecados. Fica difícil ou não fica difícil? Fica difícil. O problema é que não são somente os fracos que não querem se arrepender, mas sim os fortes deste mundo. E aí as coisas tornam mais complicadas. Quem vai falar aos poderosos deste mundo e perder os temporários privilégios? Quem? Se eu abrir a boca e dizer aos poderosos desse mundo: vocês arrependam-se, e ele te dá um carro, te dá um dinheiro, te dá uma casa, você vai falar isso? Pode abrir a boca? Se abrir a boca, tiram tudo? Tiram tudo? Tiram tudo. Para não perder tudo, é melhor? É melhor? Vê e diz: não vejo. Ouve e diz: não ouço nada. Para continuar a beneficiar os privilégios temporários. Digo temporários, que não são atemporais. Vão acabar um dia. Você irá no caixão ou em qualquer lugar e acabará por apodrecer. Tanto a barriga como o corpo ficará todos apodrecidos. E depois? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Queridas e queridos, será que a igreja está disposta a levantar a voz neste mundo e dizer aos poderosos: arrependei-vos? Está disposta? Está disposta? Está disposta? É verdade? Não tem medo de vos levar outra vez para os tribunais e tal? Fecha essa igreja, não vale a pena, pá. Não vale nada, essa igreja está a falar tudo à toa. Pá. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Quem quer ser da igreja, quem quer ser de Cristo, tem de ser de facto cristão. E o cristão é aquele que enfrenta dificuldades. O cristão é aquele que levanta a voz e dizer não, não, sim, sim. Porque Cristo não veio com duas palavras, sim e não. Somente veio com sim, sim e não, não. Igreja, aleluia. Então, com isso, aleluia. Mas não nos esqueçamos o que disse o nosso Deus e Pai, se de fato ainda o tememos. Deus nos constituiu atalaias seus para avisarmos o mundo pecador da sua vontade e de vê-los arrependidos para que tenham a vida. Ouçam o que diz a Bíblia. Filho do homem, diga o seguinte ao povo: quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolher um homem para ser de facto o vigia, e este, ao ver o avanço do inimigo, der sinal de alarme, avisando o povo, quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou esconder-se. Ele mesmo será responsável pela sua própria morte, quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias sobre a sua vida, este sim se salvará. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda assim será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço da sua vida do vigia que não deu o sinal de perigo. Ezequiel 32, 33, digo, versículo 2 a 6. Amados, ou somos atalaias, ou somos cães devoradores. Ou somos atalaias, ou somos cães devoradores. Ou somos atalaias, ou somos cães devoradores. Igreja, aleluia. Ainda trará o Senhor a todos que deveriam levantar as suas vozes, mas nada fazem, os dirá o seguinte: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão, nem entendimento, todos apenas seguem seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Isaías 56, 11. Porque você não está a avisar o povo. Diga ao povo: arrependei-vos. Diga ao povo: arrependei-vos. Diga ao povo: arrependei-vos. Diga aos grandes: arrependei-vos.
Diga à igreja, arrependei-vos. Se não fazer isso, você é cão devorador. É cão devorador. Igreja, aleluia. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. O mundo aos poucos vai deixando de lado a pandemia e buscando outros temas para seus debates e conversas de charme. Não há outro caminho para a salvação da humanidade. Apenas arrependei-vos para que vivais. Meus queridos, o pecador sem esperança cai em uma tristeza desesperadora. No mesmo contexto mencionado acima, enquanto David permanecia com pecado inconfesso, ele se encontrava em grande abatimento provocado pela sua culpa silenciosa, conforme ele mesmo registrou, dizendo: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, 3, 4. Assim concluiu David. Enquanto escondia o seu pecado, ele todos os dias se sentia doente. Sentia-se doente, porque escondia o seu pecado. Quantas pessoas não escondem pecados nos corações, já levam anos e anos sempre escondidos nos corações, mas vão à igreja, cantam, comem ceias, dão ceias, fazem tudo, mas há pecado de dezenas de anos no seu coração, nunca confessou. Mas Davi disse: enquanto eu escondia o meu pecado no meu coração, sentia-me sempre abatido, porque a mão de Deus pesava sobre mim. Mas quando eu confessei, senti-me livre. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Vocês aceitam confessar vossos pecados? Aceitam confessar vossos pecados? Aceitam confessar vossos pecados? É verdade? Aceitam confessar? Aceitam mesmo? Não, esse aqui é meu pecado, esse gosto muito, fica aqui escondido. É assim? Não assim? Não é um pecado bonito que gosta muito, você não pode dizer isso é meu, pá, fica aqui. Igreja de Cristo? Toquistas? Meus queridos, minhas queridas, se o pecador não se arrepender, ele morre. Se o pecador não se arrepender, ele morre. Neste dia, enquanto pensamos no sofrimento dos desterros, mas também do ganho que o dia 11 de novembro de 1950 traduziu tanto para o cumprimento das grandes promessas de Deus, assim como da liberdade do jugo colonial que este dia trouxe, convém continuarmos a conclamar a todos: arrependei-vos para que a alegria e a paz possam morar na nossa terra. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Digamos todos vamos juntos dizendo o seguinte: certamente a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus, a justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Aleluia. Aleluia. Igreja, aleluia. Amados e amadas, é tempo de implantarmos o amor na nossa pátria, na nossa África e no mundo em geral. É tempo de deixarmos de nos odiar e de nos armadilharmos uns aos outros. Nossa pátria, nosso continente, não precisa de odiosos, ele precisa de filhos seus que sabem amar. O perdão foi proclamado no nosso país, em Angola.
mas ele precisa ser untado com gesto de amor que nasce de um coração totalmente arrependido e sem rancores. Nós fomos constituídos atalaias, vizias de Deus. Nossa missão é alertar. Mas se alguém não quiser ouvir, ele não precisa viver zangado contra aquele que fala, nem o armadilhar. Pode seguir o teu caminho. Vai, segue o teu curso. Tu que não ouves os conselhos, então aguarda a sua recompensa. A sua recompensa. Para aqueles que se consideram justos e nada fazem da sua justiça, estão escondendo a luz debaixo da mesa. Deus não agrada do justo quando ele recua. O justo deve viver pela fé, mas ele, se recuar, disse Deus, minha alma não terá prazer nele. Hoje, muitos que eram justos estão recuando para trás, para trás, para trás. Abandonando a justiça, vão recuando para trás, para trás. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Você está a recuar para trás por quê? Porque o mundo está perto, não quer te ouvir. Porque o mundo está a trazer coisas que você acha que são difíceis de suportar. Igreja de Cristo, eu apelo-vos, se o justo recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas que creem para a conservação da alma. Por isso resistimos hoje 72 anos. Não recuamos. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Amém. Em contrapartida da sequidão provocada pelo pecado, a contrição trabalhada pelo Espírito Santo possibilita ao pecador o arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Opera a morte. Oremos todos pela pátria mãe, pela África, continente que está cada vez mais endividado. Oremos pelos nossos dirigentes políticos para que Deus Pai os liberte do egoísmo e do ódio e sejam bons servidores. Oremos pelos ricos deste mundo para que saibam partilhar com os pobres e tenham galardões nos céus. Oremos pela igreja peregrina e militante para que alcance a plenitude e chegue para o seu lugar como igreja gloriosa, igreja aleluia. Amém. Igreja aleluia. Tocou isso, aleluia. Igreja aleluia. O nosso tema é se o pecador não se arrepender. Se o pecador não se arrepender. Igreja de Cristo. Hoje todos nós devemos orar para que, de facto, Deus conceda um novo espírito a todos que têm responsabilidade sobre o povo. Vamos orar para que também Deus conceda aos ricos deste mundo nova forma de pensar, para que saibam partilhar o que eles têm, para que os pobres também possam viver. Oremos pela igreja que peregrina neste mundo, a igreja militante que marcha ao encontro da sua plenitude, para que seja de facto a igreja gloriosa. Igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Mas também oremos pela paz do mundo e oremos pela paz dos cristãos, igreja, aleluia. Tocou isto, aleluia. Arrependemos-nos para que vivamos. Para que vivamos. Para que vivamos. Deixe o ímpio o seu caminho e venha ao Senhor, o qual não o rejeitará. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero apelar em todas as partes que me ouvem neste mundo, quem que ouviu esta mensagem e que agora mesmo quer levantar a mão e dizer: eu estou arrependido e hoje quero deixar de facto os meus pecados escondidos. Onde está? Levanta a mão. Estou vendo no ecrã, em qualquer parte onde está, levanta a mão e diga: hoje eu ouvi a palavra de Deus e quero a vida, não quero morrer, por isso levanto a mão para confessar todos os meus pecados. Levanta a mão, onde estás? Aqui já temos um, levanta e fica de pé, fica de pé, fica de pé. E aí,
Aí também tem um. Todos aqueles que foram tocados e dizem, hoje não quero mais a morte, quero a vida, e levanto para confessar meus pecados. Muito bem. Estão se levantando aí, levanta corajosamente e diga, eu quero abandonar o mundo, não quero morrer, quero arrepender-me de todos os pecados. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Palma a todos esses em todos os cantos onde estão. Deus vos abençoe e vos conceda a oportunidade. E quando terminarmos o culto, em qualquer sítio onde estás, incomoda o pastor e diga, quero confessar os meus pecados. Quero confessar os meus pecados. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Não há outro caminho, meus queridos. Não há clima, não há nada. O que existe é o arrependimento. Aleluia. Muito bem. Mr. Daniel, agradecemos quando terminamos o culto. Vai contactar o pastor. Hoje confessa e abandona tudo, igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Meus amados, aleluia. Eu volto a dizer, não há clima, não há nada. O que existe é arrependimento. Se o mundo não se arrepender, de facto, conforme dizia o secretário-geral da ONU, a espécie humana, sim, será extinta, mas aquele que desobedece a Deus. Os que não guardam a lei. Os que guardam a lei serão arrebatados, igreja, aleluia. Igreja, aleluia. É preciso hoje mesmo ouvir a mensagem. Se não quer ouvir, ngongó, e não fica zangado comigo. Tem problema contigo? Se não quer ouvir, ngongó, yoga. Mas quando gritar amanhã, também vou virar as costas. A culpa é sua, igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Segura na mão, simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Kana mumpasi zanza, kana muvonza yanza. Simba mukoko kwa mfumo, mpangyame. Kana mumpasi zanza, kana muvonza yanza. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Kana mumpasi zanza, kana muvonza yanza. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Kana mumpasi zanza, kana muvonza yanza. Simba mukoko kwa mfumo, kundiame. Igreja, oremos, levantemos para a oração. Conforme já dissemos, vamos orar pela pátria, oremos pelo continente africano endividado, oremos também pelos nossos irmãos políticos, para que Deus Pai lhes conceda um coração novo, os liberte do egoísmo e do ódio. Mas também oremos pelos ricos deste mundo, para que saibam partilhar com os pobres e tenham galardão nos seus. Oremos pela igreja peregrina e militante, para que alcance a plenitude e chegue para o seu lugar como igreja gloriosa. Oremos pela paz do mundo e oremos pela paz dos cristãos. Oremos, meus amados, todos em conjunto, primeiro juntos nesses salmos e depois faremos uma súplica, esperando que todos vocês estejam comigo nessa oração e em espírito comovidos para dirigir uma palavra ao nosso Deus. Vamos a isso.
Vamos juntos, meus amados. Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo David, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração, e os seus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua felicidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos homens, entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Rabab como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Oremos. Eterno e glorioso Pai, hoje mais uma vez estamos aqui a recordar dias difíceis que vivemos na nossa trajetória, mas também estamos aqui a enaltecer o seu poder, pedindo que o coração humano venha arrepender-se e reconhecer o seu poder para que dessa forma possamos então alcançar a alegria e a paz que vem de ti. Onti no sadai pung kembo, onge mundembi womboka, mundembi leka, mundembi nimba, onge ono kusubanga ko pung ngolo, onge no vovo masikilo no vanga ma ono kanga mene be kampung ngolo, tala kwako ensi oyo kuna yanda kuna tsukansi, kuna tsukanza, kuno kuvoyo mbuno eki etombe kinakakabu, etombe kinakakabu. O wantu wenga fuila munabi o kumakadi enza yoyo ibukamene munatombe. Eterno e glorioso Pai, por isso clamamos como seus atalaias para pedirmos a sua justiça nos homens que criaste, para que saibam que há um dia do fim, para que possam se arrepender, deixar tudo de mal que têm feito. Oh, Tino Sadai, tu és aquele que não dorme, és indomável, oh Pai Santo. Força nenhuma no céu e na terra pode conter a sua marcha quando andas. Ompungu nengolo, onge munde minimba telemampungu kembo, kuleki kododo kolo kumakadinza izele tombe, bidi wansi be fuila munabi, on tinu sadai, munadienga dodo kolo, kumakadi yatinuanza, yamvua mazenza, akangi di kangu, ede benzo kuwa kenge kangu yetsifua.
telemampungu ngolo vanga diambu sobantima miawa bakuloko vo aonso mafua foka ka fua avoka viluka ko foka ka fua telemampungu ngolo sobantima miaw soba makani mau mpungu ngolo ubasongo ko vo wantu kwau mafua kwau avoka ba viluka ko fo kwau be fua o mpungu ngolo onge kuyangana no folo kimpumbu ko ikumutu tumini pasivo to vediambu edi de kota muna matu mau awadio ye viluka kwa untinu sadai o eterno pai diga a todos que estão mortos são mortais para que se arrependam o untinu sadai não deixa que aqueles que deveriam salvar-se vão outra vez no inferno vanga diampungu ngolonze zule vuminantinu sadai elumbueki matondo petu vane kumakadi kyakala kyampasi lusambuadi yemvumosi mivyokele tu kyakadne diambu edi kansi du kanga di vanga mene kumakadi kwa vyokele makumatatu etanu mamvu onti yoi baki di kimpwanza ayabanzo kuvoa vuidi ya onsono avaikidimo ele moko makatu azingi di nkondo okumakadi esono kilungane nempungu ngolo onge unzambi yomuunu ekinge kusubanga ko vana dodokolo zaiwa mpa kwa fidia di bundu kwa fidia mabundu kwa fidia zinti abakulukuvo awonso fuaka kabe fua avokabe viluka ko azayo kuvo fuaka kabe fua avokabe viluka ko o eterno pai comunique em cada coração ainda que não ouve mas quando dormir você entra na sua casa o eterno pai você não precisa de chave humana para abrir a porta do palácio. Entre em qualquer palácio, fala. Quando os humanos dormem, entra. Ontinu Sadai. E fala em cada coração e diga: sois todos mortais se não se arrependerem. Arrependei-vos para que tenham a vida. Ontinu Sadai. Dá-lhes corações de misericórdia, que sabem compadecer-se dos seus povos que dirigem. Ontinu Sadai. Ompungu ngolo. Onge unzambi tukalumantiku ikuwatu bunda vuke sikilo kuvo avotu voma tuku ila tune vuke sikilo malunga no kumakadinge kusubanga kompungu ngolo Oh eterno Pai, queremos hoje agora agradecermos nesse púlpito e pedir que depois desta palavra, que todos que ouviram e todos que vão ser transmitidos, que sejam também contagiados a mudarem de parecer, de forma de ser e de estar, de agir na vida, para que possam de facto fazer o bem, porque assim te convém, não agradas a morte dos ímpios. Diga aos ricos do mundo, se não se arrepender, morrerão, para que possam arrepender se têm a vida, saibam partilhar o que têm, com aqueles que não têm Ontinu Sadai. E pedimos ao Pai Santo, abre também a janela dos céus para que abençoe o teu povo, abençoe a sua igreja, abençoe abençoe a sua pátria, o seu continente que está em dívidas todos os dias. Ontinu Sadai, abençoa aqueles que governam o nosso continente, para que possam ser de facto sagazes e inteligentes na condução dos seus povos, para que a alegria possa voltar a reinar e a paz absoluta também possa estar nos nossos países, e assim também podemos alegrar e cantarmos hino de alegria em seu favor, o Pai Santo. Onge kusubanga ko bika domo vanga makadipe makalna pi tukawa mutando kwa kimani omutulombe lumbweki tusiminimo makalana pi yeko yele mvu obundu diaku simba dio munoko kwako lunene okumakadi owantu wanzampe akangi di kangu kuvo afeti fuasa bundu diaku yo mwanga na senkangu telema onge unzambi onge kulekanga ko ompungu ngolo ovo muntu kandi kidi muna mwini omuna people fuidi okumange unzambi mundembileko no kia fuko mwini telema Ontinu Sadai ekumakangi di kangu kuvo olento fuasa di bundu Ontinu Sadai kimuntu ko kansa kumpungu kembo obuntu mini kuna fuku ko kao onene wako monika monozule ya onsono entego monika tukunsu kwanze kuneza de fraud ekumange unzambi kuyele mvu umutulombe mpungu kembo bika mabanga ma
Nzambi ame utumo diaku diambu oroka wombo kangako bike tsamba zaze tombo kuwina diaku budi kalanze muntu mosi kala muna tsokeleza onso no sokelo nkangu aku ube simba dodokora simba ntima miao ainda que de dia de nós são armadilhados para ser alcançados como animais ontem no Sadai eleva os olhos para os altos e pedir a sua ajuda. Ajuda o seu povo, dá-lhes coragem para vencer o mundo. Se arrependam também de tudo que têm feito, para que façam bem e vivam. Isso pedimos ontem no Sadai, que assim seja, desde agora e para sempre. Simba mukoko kwa mfumo, Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo kundiame. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo. Simba mukoko kwa mfumo pangiame. Kana muvonza yanza. Kana mumpasi zanza. Simba mukoko kwa mfumo kundiame. Kana mumpasi zanza. Kana muvonza yanza. Simba mukoko kwa mfumo pangiame. Eterno Pai, terminamos agora esperando que dos seus, o lugar do seu trono, virá a resposta para a sua grei, para o povo que sofre no mundo, para todos que clamam que não tem defensor, ontem no Sadai, tu és aquele que defende os pobres, as viúvas e órfãos. Por isso lhe invoco neste dia para que esteja com todos, protegendo-os de todo o mal, de todas as doenças desta vida, porque finalmente tu preparou um povo para o seu descanso. Que assim seja. Amém. Ensambo zanzambi wampungwa se mwana yo mwanda velela bikaza kala inonso. Amém. Vamos a indicar el tema y los capítulos bíblicos en los que ha estado basada el alimento espiritual que hemos recibido el día de hoy. Como tema teníamos si el pecador no se arrepiente, basados en los siguientes capítulos bíblicos: San Lucas 13, 1 a 5, Romanos 3, 23, Salmos 38, 18, Hechos 2, 37 a 38, Romanos 3, 31. Reverendíssima Tiago Dias da Costa, permitam que nos permanecemos em pé para batermos 3 fortes salvas de palmas para agradecermos a homilia do nosso muito amado dirigente e a bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Irmão Pastor Negrão e a banda Mãe Sara, a regência do hino oficial de encerramento voluntário de Cristo. Amém! Voluntário de Cristo em fileiras, prometemos por Cristo lutar. Levantemos a sua bandeira e a ela faremos reinar.
guarda, desfraudando invencível pendão. Ser de Cristo, ninguém se acovarda. Quem é de Cristo é já todo cristão. Nós lutamos por Cristo na terra contra o mundo e contra as paixões do mar. Ser linguista é o nome da guerra, guerra santa, da qual nasce a paz. Batalha de Cristo, que na lama covarde morrer, derramar nosso sangue por Cristo e no sangue de Cristo vencer. Amém. Que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A aliança dos nossos corações. Ide em paz e Angola, que é um botiqueno. E ao mundo, que é um botiqueno. Até a próxima. Até a próxima. Ide em paz. Obrigado, pai.